para falar sobre missões, nada melhor do que conversar com um missionário. E está ao meu lado o missionário Stefan. É isso, missionário? Bom, paz do Senhor para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora é agora, onde você estiver nos vendo, aqui no programa Cá Entre Nós. Bem, meu nome na verdade é Stefan Daniel Hesman. Amém. Então, eu não vou me atrever a falar esse nome, o senhor entende, né? Entendo. Missionário, nós queremos saber do senhor, como foi a sua conversão? E de que forma o senhor entendeu o seu chamado, né? Hoje o senhor está fazendo missões na Alemanha, né? Mas nós queremos saber a sua história. Bem, na verdade, eu nasci no ano 73 na Alemanha, na cidade de Kempten, na Alemanha. E meu avô, ele era médico na Segunda Guerra Mundial. E meu pai teve uma infância muito triste, então, e depois também houve uma mudança de governo na Alemanha. Então, no ano de 83, na idade quando eu tinha 9 anos, meu pai, não meu pai biológico, mas aquele que me criou, eu digo, aquele é o pai, não é aquele que, não sei, aquele que faz, ou fabrica, como eu digo, né? Senão aquele que cria. Bem, fazer é fácil, criar é difícil. Mas então, eu digo, o meu pai decidiu de emigrar para a Argentina. Lá ele comprou terras na fronteira com o Rio Grande do Sul. Primeiro comprou 20 e poucas hectares de terra, depois comprou mais 30. E eu, na idade de 9 anos, eu já tinha que trabalhar como um homem. E lá eu tentava de trabalhar, mas só que meu pai, como tinha uma infância muito... Na verdade, aquilo lá que a gente não tem, a gente não pode dar. Eu não tenho, eu amo meu pai de todo o meu coração. Quando eu vejo ele, abraço ele, beijo ele. Mas a minha não tinha uma infância muito boa. Na verdade, Hitler dizia, trabalho liberta. Então a visão dele é trabalhar 7 dias por semana, 8, 10, 12 horas por dia. E realmente era o que ele aprendeu. E aí eu vivi trabalhando com muitas dificuldades, sem saber o idioma, câmbio de clima, mudança de clima. Na Alemanha é muito frio, ali era muito quente. Fui pego por uma cobra, peguei uma úlcera, por exemplo. Aqui, por exemplo, vocês podem olhar que aqui tem. Peguei aqui, por exemplo, umas feridas, vocês podem olhar, que aqui tinham. Então, passei muitas dificuldades lá na Argentina, e aí eu aprendi, porque meu pai também aprendeu assim, que os alemães são os melhores. Eu me criei, na verdade, um jovem alemão racista, preconceituoso. E aí até que eu passei muita depressão, pensamento de suicídio, eu comecei a fazer muitas coisas que não são bons, que eu não gosto de mencionar, muitas coisas ruins, né? A gente fazia muitos negócios, né? Brincava, como você dizia aí, vendia coisas, comprava coisas e me envolvi. E o senhor conheceu a Jesus em que época da sua vida? Eu conheci Jesus no ano 1992. Eu tinha mais ou menos 18, 19 anos. E eu conheci numa igreja batista. Né? E eu me lembro... e aí vale a pena. Eu me lembro quando eu ia na escola na Argentina, os jovens daquela igreja sempre me falavam de Jesus. Sempre vão para a igreja, aceitar Jesus, vão para a escola dominical. Só que eu não queria, porque eu me sentia bem, eu não tinha necessidade nenhuma, tinha um bom lar, tinha um bom trabalho. Porém, essa semente, depois, quando chegou os pensamentos de suicídio, quando a depressão, a decepção da vida, e assim por diante, as consequências, as coisas erradas que a gente fazia, essa semente começou a brotar. Né? Aí vai um alerta, você que é jovem, fala de Jesus lá na tua escola. Quem sabe, eu me lembro, com 8, 9 anos, eu não queria saber.
Mas, porém, aos 19, 18, 19 anos, eu me lembrei daquelas palavras que me falavam, aqueles convites para ir para a igreja, e aquela semente começou a brotar, e eu começou a dizer, dentro de mim começou a nascer um desejo de conhecer esse Jesus, que desses jovens que, mesmo nas dificuldades, que passavam as mesmas dificuldades que eu, mas eles tinham um brilho no rosto, eles tinham um resplandor no seu rosto, eles cantavam, eles eram diferentes. Então eu pensei, bom, eu estava passando dificuldades, mas estava com depressão, mas aquelas pessoas estão passando as mesmas necessidades, ou talvez piores, porque também era uma igreja batista alemã, eram descendentes de alemães, né? E estavam sempre brilhando, aquele sorriso no rosto. E isso te cativou? Isso me cativou e de alguma forma ficou gravado no subconsciente, ficou gravado no coração. E nos momentos mais difíceis eu pensei, bem, eu vou lá conhecer essa igreja, eu vou conhecer essas pessoas, eu vou ver, eu quero conhecer esse Jesus que tanto falam, porque eu agora estou precisando, agora estou no fundo do buraco, como vocês dizem, estou necessitado. E ou eu me tiro a minha vida, ou eu acabo a minha vida, ou eu acho uma outra saída. E aí me lembrei, me ouvi que esse mesmo pessoal me convidava. Tem uma campanha evangelística de tendas. Se lembram? Tinha uma época atrás, que agora aparentemente se perdeu um pouco, nunca mais ouvi. E aí pensei, fui lá no interior da Argentina, e quem estava lá pregando era um pastor bem moreninho. E eu, sendo um jovem racista, pensava era batistas alemães, né? Eu achava que era um pastor alemão que ia estar pregando, né? Mas não era assim. Era um homem baixinho, bem moreninho, e ele falava do amor de Deus, falava de Jesus, falava que Jesus tinha solução para meus problemas. Ele falava com tanto ousadia, e parece que o Espírito Santo estava dizendo, é verdade. E a hora que esse pastor, agora já está com o Senhor, o nome dele é Hugo Coronel, e ele já está com o Senhor. E ele, a hora que fizeram um apelo para vir aceitar Jesus, eu passei à frente e aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, como da minha alma. E aquele mesmo dia, eu parece que fui voando nas asas do Espírito para casa. Eu me lembro, o pastor Helmut Kluge, ele pegou a Bíblia e disse, olha, você chegou a Jesus carregado com problemas, com pecados, com as dificuldades. E ele pegou a Bíblia, colocou na sua outra mão e disse, esses pecados, tudo está sobre Jesus. Jesus carregou sobre isso tudo, agora você está livre. Eu, aquela mesma noite, fui para casa livre de todos os pecados, livre de todos esses costumes, vícios, né, que a gente acumulou. Eu fui para casa glorificando a Deus, abracei meu pai, pedi perdão para ele, e lá Jesus me libertou por completo de um estilo de vida, bom, Jesus me libertou. E, missionário, hoje o Senhor leva essa palavra que cura, que liberta aos corações, não é? O Senhor faz um trabalho missionário junto à Assembleia de Deus lá na Alemanha. Comenta um pouquinho sobre isso. Hoje o senhor é um homem casado, tem família, né? Já fez missões também na Argentina, e eu quero que o senhor comente sobre esse seu trabalho, o trabalho missionário de levar Jesus aos corações. Bem, eu quero lhe falar algo que logo após a minha conversão aconteceu aquilo lá que o pastor Daniel falou, cada coração salvo é um missionário. E logo após a minha conversão aconteceu aquilo lá que o pastor Daniel falou. Quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa já recebe o compromisso, primeiro, de estar sempre conectado com Jesus, né? Porque enquanto a gente está conectado com Jesus, a gente consegue captar, discernir entre o bem e o mal. Muitas pessoas estão desligadas, então, de estar sempre, a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Segundo, ganhar outras almas para Jesus. Então, logo após a minha conversão, logo fui ajudar a levantar uma igreja, fui trabalhar numa rádio da Argentina. Essa rádio na Argentina chama-se Pueblo Mío. Entrava no Brasil e eu começava a buscar publicidade. E aí começaram a surgir os convites
para pregar nas diferentes cidades. E eu logo fui me aprendendo, porque a Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa começa a crescer, né? A pessoa, né? Deus dá na graça, no conhecimento. Comecei a aprender a cantar em português não, porque não sabia o idioma, mas em alemão, em espanhol. E Deus, o Espírito Santo me levava para o Brasil para buscar publicidade para pregar a palavra de Deus. No ano 2002 aconteceu algo lindo. Deus me deu o privilégio de ir para Camboriú para cantar no Congresso de Idiões. Né? E aí surgiu muitos convites e o Espírito Santo falou, vai para Blumenau, lá tem uma igreja, você vai ter que ficar uns dias lá. Daí, bom, que a gente tem a conexão com o céu e a gente sempre pergunta ao Espírito Santo o que é para fazer. E aí eu liguei para o pastor Niltinho de Blumenau e perguntei, tem um lugar, eu quero pregar a palavra de Deus lá na sua igreja. E tinha um CD gravado também, em alemão, português e espanhol. Deus me deu também, em cima disso, nessa trajetória, como jovem missionário, o dom da língua portuguesa. Né? Foi um dos presentes mais lindos que Deus me deu. Né? Eu não sei, comecei, eu não falava, não fui um dia na escola aprender português, mas Deus, na sua imensa misericórdia, parece que Deus falou, olha, você me obedeceu, foi para o Brasil, agora eu vou te dar um português perfeito, né? Deus, quem envia, Deus capacita. Daí fui para o Blumenau e o pastor Litinho me recebeu com todo carinho, o pastor Lalan naquela vez atendia uma congregação em Tupava Norte, e comecei a trabalhar 2 anos como zelador da igreja, nas construções, e à noite pregava. No ano 2004 eu recebi uma ligação anônima, de pessoas que não conhecia, para vir para a Alemanha. Eu não tinha dinheiro. Eu, naquela felicidade, estava trabalhando, ganhava R$10 por dia, mas feliz, né? Você sabe, eu estava fazendo faxina, limpando os bancos, limpando os banheiros e cantando, né? Por exemplo, Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Né? Então, na verdade, uma coisa que eu sempre procurei de nunca perder o primeiro amor. O amor para Jesus, porque o mais importante é estar na presença de Deus. E recebi aquela ligação, dizer, não, nós vamos te depositar $1.000 numa conta em Blumenau. Em 2004, daí vim para a Alemanha. O pastor Litinho colocou as suas mãos sobre minha cabeça e disse, bom, você vai ir como missionário para a Alemanha. Né? Nossa, foi algo maravilhoso, né? Pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram, né? Pagar $1.000 por um desconhecido, não tem lógica. É projeto de Deus mesmo. Então vai um alerta para você que está esperando, que talvez está pensando que Deus tem seus planos, né? Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, né? Deus usa, por mais que seja um desconhecido. Missionário, e hoje então com a sua esposa Natália, missionária Natália, quero deixar um abraço para ela. Vocês fazem esse trabalho lindo lá na Alemanha. Eu queria frisar um pouquinho sobre o clima, né? O clima da Alemanha ele é muito frio. E nesse clima frio, a depressão ela é algo que vem de encontro às pessoas também por causa do clima, a falta de sol, a falta de calor, enfim, tudo isso influencia. O senhor tem conversado com pessoas depressivas? Jesus tem curado pessoas depressivas na Alemanha? Sim, Jesus tem curado pessoas depressivas, mas eu acho uma questão cultural, né? Eu acho o grande problema, os alemães são muito desconfiados, são muito frios em si, porque passaram 2 guerras, né? E então, na verdade, a grande questão é a frieza, mas é uma questão cultural, porque no ano 2006 casei com minha esposa, eu conheci ela minha esposa é argentina, e aí nós
nós estamos lá na Alemanha trabalhando com refugiados e a gente vê essas pessoas, por exemplo, a gente come com eles no chão, a gente abraça eles, a gente faz churrasco, a gente convida, então a gente faz a diferença e nós estamos contagiando, mesmo com essa frialdade cultural, nós estamos contagiando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Com o amor de Cristo. Então, eu acho uma das problemas, a primeira questão é que a falta da conexão, da ligação com Deus. Porque quanto mais você está ligado a Deus, mais calor humano você tem. Então, eu tenho visto aqui também pessoas frias em si, mas talvez porque passaram um passado terrível, ou porque simplesmente não conhecem o amor de Deus. É claro, o frio ainda abate um pouco mais ainda. Mas quando você senta, canta, ora, você tem comunhão, essa frieza acaba se quebrando. Mas o problema é muitas pessoas se isolam. Porque a isolação acaba criando essa depressão. Né? Esse é o problema. E hoje vocês têm uma igreja lá fixa, tem um templo, ainda não? Não, é o seguinte, nós começamos a trabalhar como segurança, né? E no nosso trabalho nós começamos a evangelizar, porque hoje em dia muitas pessoas separam a fé do trabalho, já por causa de perseguição, preconceito, e é claro que sempre na verdade, é uma dificuldade. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar como gerente de uma pequena empresa e aí nós ganhamos uma família muçulmana para Jesus, né? E ele não tinha um lugar alugado e eu disse para ele, irmão Matias, vamos evangeliza os teus clientes, evangeliza lá, põe as placas sobre Jesus na frente da sua empresa. Eu me lembro naquela época ele tinha um lugar alugado, mas então, por exemplo, eu perdia 5 clientes, mas Deus trazia 10. Então a grande verdade no começo, olhando ao olhar humano, a gente tem perda, né? Mas depois Deus deu carros melhores, Deus deu um terreno melhor. Então, melhores condições, na verdade. E hoje, como que está o trabalho? Tem o senhor, a sua esposa e mais alguém lá? Hoje nós abrimos várias igrejas de ciganos, que estão tudo com seus pastores, com seus tudo em pé. Claro, nós tivemos que deixar os ciganos romanos na sua cultura, porque o culto deles vai de 3 a 4 horas mínimo. E eles só falam na língua deles. Daí nós abrimos uma igreja brasileira na cidade de Disney, né? E aí os refugiados a gente manda para as igrejas locais, porque eu na verdade eu sou evangelista e a gente não temos como casal sozinho abrir uma igreja e manter uma igreja em pé, nós não temos condições. Mas tem uma igreja, chama-se Cristo para Todos, que está na cidade de Bielefeld. Ela batizou em um ano mais de 100 refugiados que nós ganhamos para Jesus. Então, como no céu não existe placa denominacional, no céu existem pessoas, homens e mulheres, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Gente, então eu conversei aqui com o missionário evangelista Stefan. É isso? Stefan. Stefan. Mas se você quiser conhecê-lo pessoalmente, ele e a esposa missionária Natália, venha até o Congresso de Missões que acontece até na próxima segunda-feira. Não é isso, missionário? É isso aí. Até segunda-feira acontece o congresso. E aí, a partir da terça-feira, estaremos viajando para a Argentina, porque lá também temos um grande trabalho. E lá está a segunda mulher mais linda da Terra. A primeira mais linda é minha, e a segunda, sabe quem é? A sua sogra. Que não. Assim é. A segunda mais linda é a minha sogra. E eu vou ter que ir lá, ficar uns dias lá com ela, festejar nosso aniversário, né? E daí estaremos voltando. Dia 7 de abril já estaremos voltando outra vez para a Alemanha. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. O seu testemunho é lindo, é impactante. Gente, que Deus abençoe. Um forte abraço e o convite foi feito. Até a próxima.